Como é que é, maltinha? Estamos de volta, façam barulho! Pois é, malta, voltamos. Eu sei, provavelmente não estavam com saudades. Eu tinha muitas saudades. E como podem ver, voltámos um bocadinho diferentes. Para quem está a ouvir no áudio não vai perceber. Por favor, vão ao YouTube. Voltamos não como podcasters, mas como videocasters. E estou a dizer voltamos porque, como já puderam perceber, não estou sozinha. Cometi a brilhante loucura de ter comigo aqui o meu irmão e o meu namorado, claramente as únicas duas pessoas que acreditam que faz sentido eu sair do meu quarto, deixar de gravar isto ao domingo de manhã, de pijama, com os meus fonezinhos, escondida, e vir para cá. Ter que vestir uma roupa minimamente normal, ter uma cara minimamente normal, entusiasmo visível e vir para cá partilhar com vocês algumas das minhas magicações. Hoje eu não vou trazer nenhum tema assim super específico, não vou cascar nas empresas. Hoje, como é o primeiro episódio desta segunda temporada, quis trazer assim um tema um bocadinho mais leve. Na verdade são dois temas e depois um jogo. Estamos a tentar inovar. Mas que na verdade tem muito a ver com o regresso deste podcast. Uma das coisas que eu fui percebendo, e então quando parei o podcast isso foi mesmo muito visível, é o facto de, em várias situações da minha vida, eu conseguir perceber que eu tenho um gosto muito grande pelo abismo. Ou seja, é quase como se em diferentes situações, e eu costumo dar este exemplo, eu estivesse em cima de uma ponte cheia de medo de me atirar, mas eu não consigo não me atirar. E voltar desta forma com o podcast foi um bocadinho, mais uma vez, essa sensação de eu quero imenso voltar, tenho muitas saudades, mas voltar igual também não é fixe. E esta reflexão relativamente ao podcast fez-me pensar um bocadinho sobre a importância de side jobs. E na verdade, o primeiro tema que vos quero trazer é esse: é a importância de side jobs na nossa vida. Não para todas as pessoas, mas para algumas. E podem dizer nos comentários, agora temos comentários também, o que é que vocês acham, mas ao longo da minha vida, e eu fui percebendo isto depois quando estava a regressar ou a tentar regressar com o podcast desta forma, ao longo da minha vida eu fui sempre percebendo situações comuns em que eu tinha sempre side jobs. Quando era mais nova, os meus pais diziam sempre que estudar era a minha responsabilidade, era a minha profissão, era assim que eles me vendiam a escola. Um, e eu tinha sempre side jobs. Eu estava no desporto, fazia vários desportos diferentes, estava no grupo de jovens, porque para quem não acompanhou os outros episódios, eu sou de Guimarães, capital de Portugal. Sou de Guimarães, de uma pequena vilazinha, e grupos de jovens, e essas coisas são sempre coisas que nós fazemos para entreter um bocadinho o tempo. Depois eu fui crescendo, adolescência a mesma coisa, sempre fiz muito desporto. Depois na faculdade deixei um bocado o desporto de lado e trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Ou seja, na minha vida é sempre fácil perceber a importância que os side jobs de certa forma tinham. E o podcast, quando eu o lancei, eu não tinha nenhum objetivo concreto. Eu queria só fazer alguma coisa, e lembrei-me que poderia ser um podcast, e quando tive coragem de o lançar, lancei. Mas quando penso nisto tudo, quase numa retrospectiva, aquilo que eu fui percebendo é que, de certa forma, eu tento sempre compensar. Desde que eu comecei a trabalhar a full time e deixar de estudar, etc., eu sinto sempre que o meu cérebro ficava meio esquisito pelo facto de investir, não é 100%, não é? Quer dizer, vamos jantar fora, vamos ver jogos do Benfica, vamos fazer outras coisas, mas ficava sempre com a sensação de que ter o cérebro 100% concentrado numa coisa única, que era o meu trabalho, não era propriamente uma coisa que me motivava a 100%. E eu adoro o meu trabalho, invisto imensas horas nele, sinto-me super realizada nesse aspecto, mas faltava sempre alguma coisa extra que me fizesse ter acesso a outras coisas que eu não tinha no meu trabalho. E que coisas são essas? E era isso que queria trazer para cá. Um, as coisas positivas de ter um side job e de vos incentivar também a fazê-lo, caso vocês sintam um bocado que o vosso cérebro anda esquisito por investir 100% do tempo em alguma coisa que não seja o trabalho. Uma das primeiras coisas tem a ver com liberdade. Liberdade é uma coisa que eu prezo muito, muito, muito na minha vida, em vários aspectos. E o facto de eu ter
uma coisa como este podcast, em que eu posso fazer o que quero, como quero, quando quero, ter 100% de liberdade criativa e poder fazer literalmente o que me der na gana, é uma coisa que eu valorizo imenso, porque a verdade é que no dia a dia, no trabalho, eu sinto essa liberdade, ok? Eu sinto que sempre que tenho uma ideia ou quero trazer alguma coisa para cima da mesa, eu consigo fazê-lo. Eu tenho essa liberdade para fazê-lo e tenho esse espaço seguro para fazê-lo. E quando é alguma coisa de valor acrescentado, ela vai avançar, e isso eu sei e acredito muito nisso. Mas nós estamos sempre condicionados, não é? Estamos sempre condicionados pela perspectiva de não sei se isto vai ser bom para a minha carreira, não sei como é que o meu chefe vai olhar para esta ideia, não sei como é que os meus colegas vão olhar, os dados não dizem propriamente isto e dizem uma coisa contrária. E aqui, claro que eu tenho sempre algumas condicionantes, não é? Sei lá, não quero ir parar ao Cringe Portugal ou uma coisa deste género, mas eu tenho muito mais liberdade de fazer aquilo que eu quero. Vou-vos dar alguns exemplos. Como vocês perceberam, nós temos jingle novo, temos imagem nova, temos agora vídeo. E várias vezes eu contrapus a minha opinião com outras pessoas, amigos próximos, para ver o que é que fazia mais sentido, e houve situações em que eu os contrariei e não me senti culpada por isso. Sei lá, nós tínhamos duas opções de jingle. Eu gostava mais da A, os meus amigos gostavam quase todos mais da B. E eu disse: epá, não quero saber, vou para a A. Ou vejo os números de Spotify e dizem-me que eu devia fazer não sei quantas posts por dia ou whatever para catapultar o podcast. Não tenho tempo. Pá, é o que é. E essa liberdade é uma coisa que eu prezo mesmo muito nesta ideia de ter o podcast. A segunda coisa que eu prezo muito, e provavelmente a minha preferida e aquela que me faz acordar mais vezes contente e entusiasmada, tem a ver com o facto de eu conseguir explorar campos e coisas que eu jamais iria explorar se não tivesse este side job. E uma das coisas é, eu não sei se vocês perceberam, mas o jingle do podcast é feito com inteligência artificial. Thank you, inteligência artificial. E sei lá, gastei horas de almoço ou noites a tentar pesquisar os melhores sites de inteligência artificial para fazer uma música. Ou o logo, e já sei, designers vão me matar, não me odeiem, mas para quem não tem formação é a solução possível. Passei horas de almoço no Canva, ou acordava mais cedo antes do trabalho no Canva, para perceber qual é que era o melhor design e não sei o quê, ou a pesquisar como é que eu ligava um microfone e uma câmera para fazer um podcast. Um, e sei lá, é esse desenvolver de competências que jamais eu iria fazer no meu trabalho e que não estou a dizer que estou a fazer bem, mas estou a ter espaço para explorar e para melhorar e para complementar aquilo que são as minhas competências do dia a dia e que eu desenvolvo mais e invisto mais tempo na minha profissão. É esse o aspecto que mais me entusiasma, é a vertente de conseguir sempre complementar aquilo que eu já sei e que eu posso fazer melhor ou menos bem, com outras coisas que jamais eu iria fazer se não encontrasse estes caminhos, alternativos. Claro que depois há uma componente de desafios, não é? Não são só coisas boas. E o facto de ter de conciliar um trabalho, que eu posso dizer que é exigente, com a minha vida pessoal, com um podcast, com idas ao norte, porque, como sabem, vivo em Lisboa, etc, 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 é sempre difícil. Principalmente numa fase como esta. Um dia havemos falar disso no podcast. Os 20 são horríveis. Eu não sei. Eu lembro-me que a primeira temporada era maioritariamente pessoas entre os 20 e os 38, qualquer coisa deste género. Malta que está nos 20 ou que passou os 20, digam-me se esta é a única fase da vida em que ficamos assim, em que tudo é super questionável. E é super engraçado que quando tento pensar sobre estas coisas e quando falo com amigos que estão um bocado com o mesmo sentimento, é que estão a ver aquele meme que diz do género: quando eu olho para uma pessoa de 30 anos e eu achava que ela teria a vida super resolvida e agora eu tenho 27, estou super próxima e estou longe de estar resolvida. Basicamente é isto que eu sinto. E esse é se calhar, dos principais desafios de trazer tanta coisa para a nossa vida, que já estamos a passar uma fase super complexa do ponto de vista emocional, social, financeiro também, não é? Embora aí eu sou completamente privilegiada na estabilidade que eu tenho na minha vida a vários níveis, mas o principal desafio é mesmo este: estamos numa fase em que tudo é questionável e trazer mais um layer de complexidade para a nossa vida vai trazer ainda mais questões. É sempre do género: porque é que eu me estou a meter nisto? É voluntário, eu devia era estar quieta. Depois, o segundo desafio tem a ver, obviamente, com a conciliação de tempo e de esforço, porque isto não deixa de ser
uma vida paralela que eu estou a tentar construir, mas ao mesmo tempo eu quero fazer o melhor que eu sei e o melhor possível. E essa linha é sempre muito ténue entre qual é que é o limite de investimento quando isto não é aquilo que eu quero fazer a 100% e nem tenho espaço para isso. Sei lá, eu lembro-me na primeira temporada eu fazia os posts do LinkedIn e do Instagram no metro enquanto ia para o trabalho. Então é sempre esta confusão entre ser demasiado cansativo, mas ao mesmo tempo eu sentir, assim como nas outras fases da minha vida, na infância com o desporto ou na adolescência com o trabalhar e estudar, é sentir que há uma distinção entre cansaço positivo e cansaço negativo. É quase como cansaço negativo é quando, obviamente, o cansaço começa a ser demasiado para vocês e para aquilo que vocês conseguem lidar ou que eu consigo lidar, mas este cansaço positivo é quase como se o cansaço funcionasse também como motivador. Eu estou cansada, mas o que eu tenho feito alimenta-me mais do que aquilo que me deixa cansada ou triste ou desmotivada. E este é um conceito que eu sinto muito que posso relacionar com esta questão de ter um side job. É que eu acho que aquilo que me entusiasma é mais do que aquilo que me faz desistir. Sabe, isto parece quase aquela música, acho que é do Pedro Brunhosa, não é? Aquilo que nos une é mais maior do que aquilo que nos separa, qualquer coisa deste género. Mas pronto, passando este tema do side job e vindo aqui um bocadinho para os desafios de tempo, um, eu queria falar de férias. E porque primeiro estamos na altura de férias, eu sei que estou a lançar ou a relançar este podcast numa altura em que normalmente os podcasts estão parados, mas eu achei que podia ser uma boa fase para lançar, tendo em conta que falamos de trabalho e férias é uma fase muito importante de trabalho. Então, o segundo tema que eu queria trazer para hoje são férias. E vou só aqui. Então, férias. Primeiro dizer-vos já e assumir já este tema que é eu tenho imensa dificuldade em tirar férias e eu não quero de todo fazer parecer este discurso uma coisa do género, ai, eu adoro o meu trabalho, adoro tanto que nem consigo tirar férias. Não, não é por causa disso. Hum, É uma perspectiva meio estranha porque tem várias dimensões. A primeira é, e eu acho que há uma grande tendência familiar, hum, não acho, tenho a certeza. Porque tenho pessoas muito próximas na família que também têm muita dificuldade em tirar férias, por isso é provável que exista aqui uma correlação direta. E depois há uma outra razão que é, lá está, mais uma vez a questão dos 20 e do início de carreira, em que, sei lá, parece que nunca é o momento certo, ou quando é o momento certo, sei lá, parece que nos sentimos culpados, porque ainda estamos numa fase inicial em que queremos procurar, lá está, estamos bem, mas queremos mais, e é sempre difícil encontrar o momento certo quando estamos sempre neste loop de querer mais, mas ao mesmo tempo é super estranho porque eu adoro estar de férias. O que é que eu tenho percebido, e se calhar daí esta razão para as férias de verão serem as mais difíceis para mim de tirar? É que eu tenho percebido que aquilo que funciona melhor comigo, e não sei se com vocês é assim, mas escrevam nos comentários para eu não me sentir sozinha se for, eu não valorizo assim tanto ter muito tempo de férias, eu valorizo mais aqueles shots de energia. É quase como se fosse um sprint de trabalho, um shot de energia de férias, um sprint de trabalho, um shot de energia de férias. E depois, como eu gosto, sei lá, adoro futebol, então às vezes feriados e fins de semana prolongados dão jeito para ir ver o Benfica ou ir ver outros clubes que eu adoro noutras ligas de outros países ou fazer outras coisas quaisquer que são assim de curto prazo. Para mim funciona muito melhor estes shots de energia do que férias mais prolongadas. Por isso eu começo a perceber que se calhar eu não tenho assim tanta dificuldade de tirar férias. O meu tema é eu prefiro coisas mais curtas, mas mais vezes. É quase como se me motivasse mais e quase como se eu conseguisse concentrar mais naquele sprint de trabalho, porque eu sei que mais tarde ou mais cedo eu vou descansar e que não tenho que estar à espera das 3 semanas no verão. Eu estive a ver, o ChatGPT diz que a maioria dos portugueses tira 2 a 3 semanas de férias em agosto. E eu claramente não me identifico, mas lá está, é porque funciona melhor comigo. Mas porquê é que eu queria trazer o tema das férias? Então, para este primeiro episódio, eu queria partilhar com vocês algumas coisas que eu faço antes ou depois das férias e que a mim me ajudam a ser mais produtiva ou mais eficiente ou o que seja e que eu não vejo assim tantas pessoas a fazerem. Agora, a verdade é que eu também, antes de ter um podcast, não tinha partilhado assim tanto que fazia isto, por isso, se calhar, até podem existir pessoas que façam,
mas pode ser uma boa oportunidade para eu perceber que isso acontece ou não. Então, algumas dicas daquilo que eu faço, e aqui a malta que está comigo, se tiver outras dicas, que diga. Mas a primeira coisa que eu faço sempre antes de ir de férias, que na verdade não é uma coisa que eu faço só antes de ir de férias, mas eu faço sempre à sexta-feira, é deixar o e-mail a zeros. Zeros, limpo. Não pode existir nada à minha frente. Tem que estar tudo, não é na caixa de apagados, como é óbvio, ou eliminados, mas é arrumado. É ou está distribuído em tasks, ou está distribuído, sei lá, em follow-ups e já não está a aparecer, ou já está no arquivo porque já não interessa. Todas as sextas-feiras, a minha última tarefa da semana é sempre fazer isto. E quando eu não consigo fazer, eu prefiro fazê-lo, por exemplo, ao domingo à noite, para começar a segunda-feira com a caixa sozinha, vazia. E duas curiosidades em relação a isto. A primeira é, eu não consigo ver caixas de e-mails com muitos e-mails. Eu começo a entrar em pânico. E eu estou a olhar aqui para uma pessoa que está comigo, que é um excelente profissional, não é por ser meu namorado, mas eu posso dizer-vos que sim, mas tem uma caixa de e-mails cheia de coisas. E eu começo a ficar com ansiedade quando eu olho para aquela caixa de e-mail. Resulta com aquela pessoa comigo jamais resultaria. E eu acho que isso é o giro, não é? É vermos coisas que se calhar resultam com outros que não resultariam connosco. Por isso eu deixo sempre a caixa de e-mail a zeros. Uma coisa super interessante que eu vi no outro dia, num outro podcast brasileiro, e até posso depois deixar-vos o link, é há uma espécie, eu não sei se é estudo, se é teoria, não faço a mínima ideia, que diz que quando tu tens a tua cabeça muito arrumada, normalmente a tua casa é desarrumada. Quando tu tens a tua cabeça num turbilhão de ideias, a tua casa, por norma, está arrumada. É quase como se existisse uma espécie de compensação, sabem? Entre. Ai, acho que bati aqui no microfone. É quase como se existisse uma espécie de compensação entre aquilo que é arrumação ou desarrumação, aquilo que é tranquilidade e que é, pronto, muita coisa. E achei isso super giro, depois posso partilhar com vocês, mas por acaso eu identifico-me porque, por norma, a minha cabeça está sempre a mil, mas a minha casa tem que estar sempre arrumadinha. Aliás, há uma influencer, acho que é a Inês Rochinha, que diz que devíamos usar sempre 10 minutos do dia para arrumar a casa, porque isso nos ajuda a nós e ajuda também à arrumação da casa. Isso eu identifico-me. Depois, antes de ir de férias, o que é que eu faço sempre também? Deixar a agenda preparada para quando eu volto de férias. E aí o que eu faço é, por norma, as pessoas reservam o primeiro dia de regresso para quando regressarem poderem ter espaço para organizar a sua vida. Normalmente o que eu faço é eu reservo o segundo dia. Porquê? Porque, por norma, o primeiro dia, apesar de nós queremos estar concentradinhos, sentadinhos, sozinhos a fazer as nossas coisas, é sempre o dia em que as pessoas, por norma, vos vêm chatear com as coisas urgentes porque sabem que vocês regressaram. Então eu já sei que esse dia vai ser pouco produtivo. Então o que eu faço é eu reservo o segundo dia de regresso, tipo, se eu regressar à segunda, regresso à terça. Há um truque também super básico e mais conhecido que é nunca voltar à segunda-feira, voltar, por exemplo, a uma quinta-feira ou assim, para depois terem tempo de ir de fim de semana e relaxar novamente. Mas normalmente eu reservo sempre o segundo dia de regresso para organizar a minha agenda, ver aquilo que está mais urgente, menos urgente, etc. Uma terceira coisa que eu faço é, e que esta eu gostava mesmo de saber se as outras pessoas fazem, porque normalmente eu faço e ninguém faz comigo. E eu começo a pensar do género, será que eu sou maluca? Não sei. Queria só perceber. Que é, antes de eu ir de férias, eu normalmente deixo sempre um e-mail, resumo com as coisinhas todas que eu partilho com a minha equipa. Do género, olá equipa, tipo, vou de férias, adoro-vos, divirtam-se. Olhem, se isto der asneira, está aqui este link, se precisarem disto está aqui, é provável que esta pessoa peça isto, já está aqui, sei lá, eu mando sempre este e-mail às pessoas com quem eu trabalho mais, é um único e-mail, mas que eu digo do género, malta, olha, está aqui a Bíblia, tipo, não me chateiem nas férias, está aqui. Mas nunca ninguém faz isso comigo. Eu começo a pensar, será que eu devia deixar de fazer? Ou, na verdade, isso resulta comigo e se calhar não é interessante para as outras pessoas. E pronto, perfeito. Ou então, se calhar as pessoas não o fazem porque, sei lá, não se lembram e acham que pode não ser interessante. Mas eu faço. Por isso, digam-me se acham que é parvo ou se vocês também fazem. Depois, estas são sim as três grandes coisas que eu faço antes de ir de férias. O que é que eu faço quando regresso? Aí é mais fácil. Como eu vos disse, eu reservo sempre o segundo dia para organizar. O que é que eu faço assim mais determinante? Eu, do género,
eu tenho aquelas regras no e-mail, não é, de organização, sei lá, quando é um e-mail do meu chefe, passa logo para cima, quando é um e-mail das pessoas com quem eu mais trabalho, passa para cima, a regra das cores e não sei o quê, e a caixa de e-mail está organizada, mas o que eu faço é, quando eu regresso e agora que pensei, não sei se devia estar a dizer isto porque há pessoas que trabalham comigo que podem estar a ouvir, mas esqueçam esta parte. Hum, tudo o que é prioritário e que me aparece logo naquela zona dos prioritários, eu mantenho, leio logo e tento resolver. Tudo o que não é prioritário, normalmente eu despacho para o arquivo, logo. Porquê? Epá, malta, são 500 e-mails, eu não vou estar a ler tudo. E vamos ser sinceros, se aquilo for mesmo urgente, aquilo vai voltar, porque as pessoas, por norma, estão logo a ver ali se nós estamos a regressar no dia 1, no dia 2, estão a ver se nós estamos verdinhas ou vermelhinhas ou o que seja, ou do not disturb, elas vão ligar na mesma. Por isso, o que eu faço é, eu arrumo tudo para o arquivo, foco-me no que é mesmo prioritário e urgente, e provavelmente aquele e-mail que veio durante as férias, ele vai retornar à minha caixa a dizer flipa, e a verdade é, ninguém vai ficar chateado porque as pessoas sabem que eu tive no e-mail, ninguém percebe que eu arrumei aquilo para os arquivos e estou à espera que haja um lembrete, não é? Agora vão saber, mas pronto, não faz mal. Mas é isso que eu faço. Eu despacho tudo para o arquivo que não é urgente e depois o e-mail há de voltar e onde me pedir novamente para fazer. E nunca deu problemas, por isso eu vou continuar a fazer. Depois o que eu faço é, nesse segundo dia, voltar a olhar para a agenda dessa semana ou da semana seguinte, depende do dia em que voltar, porque lá está, eu deixei uma determinada priorização na agenda, mas o que pode acontecer é, com os e-mails que eu recebi durante as férias, haver uma espécie de repriorização, não sei se esta palavra existe, mas espero que sim, daquilo que eu tenho para fazer. Pronto, e eu acho que estas são assim as grandes dicas, ou pelo menos aquilo que resulta melhor comigo e que eu queria partilhar com vocês. Digam-me se tiverem mais coisas, até porque eu estou quase aí de férias. Yes! E assim implemento já dicas que não tenho. Para terminar este podcast e para usar o facto de eu ter público aqui hoje comigo, duas pessoas, eu queria trazer um último tema para o podcast que tem a ver com tentar correlacionar estas duas coisas. Side jobs, coisas para fazer ao mesmo tempo, e férias, verão, etc. Então o que é que eu decidi fazer? Como eu vos disse, eu desde muito cedo fazia várias coisas ao mesmo tempo e no verão, por norma, eu tinha sempre trabalhos de verão. Alguns por necessidade, obviamente, para ganhar dinheiro e investir em outras coisas, sei lá, é uma espécie de economia circular em que eu ganhava no verão para gastar no inverno, ou para pagar aquelas coisas básicas, sei lá, os cursos de inglês e as coisas todas. Ou então mesmo por vontade, por sentir que aquela experiência iria contribuir para alguma coisa para o meu futuro. Então, o que é que eu decidi fazer? Eu trouxe não é estágios, três trabalhos de verão, do qual um é um estágio, mas três trabalhos de verão que eu já fiz e eu quero fazer o jogo de classificá-los em quatro categorias. A primeira é curti ou não, ou seja, gostei ou não. O 2, a categoria 2 é cansaço físico. A 3 é cansaço mental e a 4 é usabilidade para o futuro. E eu até, como veem, eu agora trago aqui um caderninho só para não me esquecer das coisas, mas explicar-vos então, estes três trabalhos de verão, qual é que foi o contexto, antes de dar as classificações e discutirmos aqui com a minha plateia. Então, o primeiro tem a ver com um trabalho que eu tive, acho que foram 2 anos seguidos, ou seja, foi entre o segundo e o terceiro ano da faculdade e depois o terceiro ano e o primeiro ano de mestrado, ou seja, vir para Lisboa, que foi um trabalho, como vocês sabem, eu sou do Norte, ou se não sabem, ficam a saber, e foi um trabalho de verão que eu tive numa fábrica têxtil. Como sabem, o Norte, o setor mais forte é o setor têxtil, ou um dos mais fortes, e então nós não tínhamos assim tantas oportunidades corporativas de estágio de verão, agora já é um bocadinho melhor, mas na zona em que eu vivia, o têxtil era o que mais imperava, e então eu tive um estágio de verão numa fábrica têxtil. E o que é que eu fazia? E obviamente esse surgiu mais por necessidade, querer ganhar dinheiro, etc., do que propriamente sentir que aquilo ia ser útil para o futuro, até porque a minha mãe dizia isto sempre, esta fase foi a fase mais chata e aborrecida da minha vida, porque eu estava super... eu queria bué trabalhar e ganhar dinheiro, sabia da utilidade disso para mim e da necessidade, mas ao mesmo tempo estava de género conciliar isto com a adolescência, que eu queria bué ir sair à noite e fazer coisas, era super difícil. Mas valeu a pena, olhando para trás, acho que valeu super a pena. Mas este trabalho consistia no quê? O que é que eu fazia? Imaginem. Estampagem de camisolas da Zara, colocar etiquetas, colocar alarmes, sei lá, dobrar camisolas ou calções e meter naqueles saquinhos de plástico que vão para as lojas.
Por acaso isso é uma coisa que podíamos, se alguém for do setor têxtil, podíamos explicar porque é que nós metemos sempre aquilo nos sacos de plástico, porque é um desperdício de plástico gigante. Eu sei que se calhar pode ser para não danificar as peças, mas sei lá, parece-me estranho, não conseguimos arranjar outra solução. Depois, o segundo trabalho era trabalho de hospedeira, que na verdade foi entre o terceiro ano também e o primeiro ano de mestrado, quando eu vim para Lisboa e não estava a trabalhar ainda nem a estudar, e para ganhar algum dinheiro, para me manter nesta cidade caríssima, eu fazia trabalhos de hospedeira, sei lá, o que é que era isto? Era distribuir panfletos no metro, distribuir amostras de coisas, sei lá. Lembro-me que uma vez trouxe imensas caixas de barritas da Milka para casa. Pronto, eram esses trabalhos de hospedeira que normalmente a malta jovem faz. E depois, um outro trabalho de verão que tive, que foi no último ano de licenciatura, que foi a primeira vez que estive cá em Lisboa a viver sozinha, foi um estágio de verão numa empresa de retalho alimentar, a Jerónimo Martins, em que estagiei numa empresa de engagement, comunicação interna, recursos humanos. Era um bocado um mix do que me lembro destas áreas. Um, e o que eu vou fazer agora é bora pontuar isto, bora pontuar nestas categorias. Gostei ou não gostei, cansaço físico, cansaço mental e usabilidade para o futuro. E malta, não fiquem chateados comigo se tiverem estado comigo em algum destes trabalhos. É só um jogo, vá. Então, vamos começar. Peço aqui a ajuda à minha plateia para discussão, para me desafiarem. Que é estágio numa empresa têxtil. Curti sim ou não? Eu estava a pensar dar um 3, ok? O que é que vocês acham? Pá, só tu podes responder a essa. Sim, é verdade, porque se eu gostei ou não. Ok, então pronto, eu vou dar um 3 porque, como é óbvio, não adorei por causa das outras categorias que eu já vou explicar, do cansaço, etc. Mas a verdade é que foi uma experiência que eu acho que teve um impacto fixe na minha vida profissional, porque me deu algumas aprendizagens, não é? Como devem imaginar, sei lá, primeiro sobre aquilo que eu não queria fazer para o resto da minha vida e o quão os estudos eram importantes nesse aspecto, e a faculdade e não sei o quê. Depois porque sei lá, há alguns ensinamentos interessantes. Primeiro, é um ambiente super competitivo e tóxico, porque lembrem-se disto, não é? Nós estamos a fazer tarefas super rotineiras, onde a competição impera, não é? Porque, sei lá, eu posso dobrar 50 camisolas em não sei quanto tempo e a colega do lado dobrar 75. E a competição é super eh, instigada de certa forma, porque o que é que acontece? Aquilo é foco máximo na produtividade e na eficiência. Então, eu acho que foi super cansativo e percebi que tipo de culturas é que eu não gosto muito de trabalhar por causa desta toxicidade, mas ao mesmo tempo o que acontece é foquei-me imenso na eficiência e na produtividade, isso foi bom. Por isso, eu vou dar um 3 porque, lá está, apesar de eu não ter adorado e na altura ter sido super difícil, consigo ver que teve algum impacto positivo naquilo que eu sou hoje, na pessoa que eu sou hoje e na profissional também, por isso eu vou dar um 3. Agora, parte difícil tem a ver com estas categorias do cansaço físico e mental. Então, cansaço mental, eu acho que não tinha muito, porque lá está, são tarefas simples, super rotineiras, sempre a fazer a mesma coisa, e por isso eu acho que mentalmente não me cansa assim tanto. Era mais cansativa a frustração, sei lá, de ter que trabalhar durante o verão do que propriamente o trabalho em si. Por isso eu vou dar um 4, ou seja, na perspectiva em que de 0 a 5, 4 é positivo, por isso eu vou dar um 4. Agora, vou dar um 0 no cansaço físico, porque aquilo é horrível. Eu sinto-me mesmo privilegiada, por ter tido a oportunidade, não é? Porque nem todas as pessoas conseguem arranjar um trabalho para ganhar dinheiro, etc. Mas, e os meus pais ainda trabalham muito no setor têxtil, hum, é super cansativo, e dou imenso valor às pessoas que passam horas e horas e horas de pé a fazer aqueles trabalhos manuais, super detalhistas, que também foi uma coisa positiva que aprendi, mas é super, super difícil, cansaço físico muito grande. Eu lembro-me na altura trabalhava, sei lá, das 6 da manhã às 6 da tarde, era uma loucura. Então, sim, vou dar 0, porque é horrível, cansaço físico, mas cansaço mental é suportável. Depois, viabilidade para o futuro. Eu acho que vou dar o mesmo daquilo que eu gostei ou não gostei, vou dar o 3 porque lá está. Acho que não é um trabalho que replica aquilo que eu faço hoje em dia, de todo, mas acho que me deu lições importantes.
a eficiência, a produtividade, o foco no cliente, a questão do detalhe, etc. Por isso eu vou dar um 3 também. Depois, hospedeira. Eh, Estou aqui a olhar para a minha malta. Então, curti ou não curti? Eu vou dar zero. Eu odiei. Eu acho que é um trabalho super fixe, porque a malta é sempre, quase sempre malta jovem que faz, são trabalhos simples, lá está, que não exigem nem muito cansaço físico nem mental, por isso se calhar no cansaço físico e mental vou dar 4 porque acho que até é positivo. Eu lembro-me que era bastante cansativo, por exemplo, as pessoas tinham que vestir algumas mascotes por causa do calor e assim, mas no meu caso, que eram coisas mais simples, vou dar um 4 nas duas categorias, porque é ok, não é horrível. Mas não gostei nada e eu acho que aqui tem super a ver com o meu perfil, que é, eu sou um bocadinho ratinho de laboratório. Eu sei que é um bocado contraditório com o facto de estar a criar um podcast, mas isto não deixa de ser uma espécie de laboratório super protegido, não é? Eu estou na minha casa, na minha sala, com uma camarazinha a dizer coisas. Mas o facto de ter que lidar com pessoas, meter conversa, ah, e eu saber estar do outro lado, não é? Normalmente eu sou a pessoa que não dá muita conversa nestas coisas e ter que ser a pessoa que arranja estratégias para conseguir fazer isso, para mim foi horrível na altura. Ahm, Ainda assim, eu vou dar um 2 de viabilidade para o futuro, porquê? Porque me fez desenvolver, lá está, competências que são super contraditórias com o meu perfil, que é, sei lá, ter que arranjar estratégias para meter conversa ou etc. Que são coisas que eu não gosto muito de fazer, mas lá está, ajudou-me a desenvolver competências e eu acho que teve usabilidade para o futuro nesse aspecto, por isso eu vou dar um 2. Depois, falta só pontuar o estágio de verão. Ahm, de 0 a 5 quanto é o que eu curti? Eu vou dar um 5, vou dar um 5. Primeiro porque eu gostei imenso da experiência da empresa no geral, etc. Se tiver aí malta da Jerónimo Martins, props para a malta da Jerónimo Martins, mas na altura eu gostei mesmo porque, para além de ter sido uma ótima experiência de estágio de verão e de ter sido super útil para o futuro, ou seja, eu vou dar 5 também na viabilidade e usabilidade para o futuro, porque lá está, eu estava a fazer, sendo super jovem, não tendo grande formação na área, permitiram-me aprender tarefas e formas de pensar e formas de trabalhar que eu uso hoje em dia. Por isso acho que foi provavelmente destas três experiências aquela que mais contribuiu. Mas eu gostei mesmo e na verdade aquilo que me fez gostar mais desta experiência foi o facto de, para além de ter sido uma vivência muito similar com aquilo que eu faço hoje em dia, foi uma vivência de transição que me ajudou em muitos outros aspectos. Ou seja, eu vim para Lisboa por causa deste estágio de verão, foi uma ótima forma de eu me entrosar na cidade, de eu começar a perceber como é que as pessoas são cá, que não tem nada a ver com as pessoas do Norte, para quem tem o privilégio de viver as duas experiências, não tem nada a ver, não estou a dizer que é melhor nem pior, mas é diferente. Ter sido uma jovem a vir viver sozinha para Lisboa e ter aprendido como é que a cidade funciona, como é que as empresas funcionam, ter determinado de forma mais clara aquilo que eu queria fazer no futuro, e hoje em dia eu sinto muito essa vantagem, não sei se lhes posso chamar vantagem competitiva, mas é o facto de eu nunca ter estudado recursos humanos e provavelmente um dos carimbos que me permite hoje em dia trabalhar na área é ter feito estágios muito cedo na mesma. E esse estágio permitiu-me fazer isso. Em termos de cansaço físico, eu diria 4, porque não tenho um cansaço físico muito acumulado, pelo contrário, ainda por cima eu lembro-me de usar as minhas pausas para ir experimentar aquelas comida de marca branca, sabem? Porque eles têm uma espécie de piso de experimentação e aquilo era incrível, porque íamos lá sempre comer o lanche e à meia da manhã e essas coisas. Cansaço mental, eu diria 4, ou seja, é positivo, não tive muito cansaço mental, única e exclusivamente porque era um estágio de verão, não é? Hoje em dia, e eu tenho muitas vezes essa discussão com os meus pais, não é? Porque eles têm trabalhos muito mais físicos do que eu. Normalmente, até quando estou no norte, estou lá no meu computadorzinho, eles gozam imenso a dizer: isso é que é trabalhar, estar sentadinho num computadorzinho. Mas a verdade é que o que acontece é que o nosso trabalho é muito mais mental do que físico. Só é físico na perspectiva das costas, que eu tenho as costas todas lixadas, mas acho que é um cansaço muito mais mental do que físico. Vou dar 4 só pelo facto de ser um estágio de verão e não ter tido muita pressão e muita coisa para fazer. Hoje em dia diria que o nosso cansaço mental é grande. Não vou dar a pontuação, mas é grande.
Mas pronto, acho que temos um vencedor, malta. Acham que sim? Eu não sou muito boa à matemática, mas eu diria que Ganhou estágio. estágio de verão ganha por larga escala nestas categorias todas. A seguir, Está empatado. está empatado. Ei, está empatado. Têxtil e hospedeira está empatado. Yeah, então eu vou baixar. Eu vou dizer que têxtil é mais bacana do que hospedeira. Só pelo meu perfil. Como é óbvio, cansaço físico. Malta, se vocês não gostarem de cansaço físico, esqueçam o têxtil. Mas eu colocaria para este ranking. Até a pensar mais na usabilidade para o futuro. Verão, fábrica têxtil e hospedeira. E pronto, e se tiverem estágios de verão e quiserem partilhar comigo as pontuações das categorias, agradeço imenso. Malta, primeiro episódio, please partilhem feedback. Isto é muito mais difícil do que parece. Adorava estar só de pijaminha com os meus fones a dizer coisas. Por isso, partilhem feedback e vemos no próximo episódio. Até logo! Ou preferes estar no outro lado? Tens de fazer ginástica laboral. Ginástica laboral. Tens de fazer ginástica laboral. Ginástica laboral. Tens de fazer ginástica laboral.